Como se faz um colunista social? Se eu fizer uma pergunta a José Celino Neto, talvez ele não saiba exatamente dizer que caminhos levaram a ele ser hoje, que outrora foi Zósimo do Amaral, Ibrahim Sué. Colunismo social com uma pitada de criticidade. Era tudo que Campina Grande precisava. E é tudo que um jovem garoto, de pouco mais de 40 anos, conseguiu num curto espaço de tempo, mas com muito talento e relacionamento. Celino Neto, uma prova do que é um conviver, traz hoje um pouco da sua história. Celino, você tinha a dimensão de que seu nome muitas vezes seria maior do que a trajetória que você imaginou para a sua vida? Ouvi uma pergunta sua, Ribamildo, com toda a admiração que ele tem, depois de ter ouvido essa introdução que me envaideceu. É para mim tão surpreendente, porque eu quero lhe perguntar de onde você tirou isso, de que eu seria um nome com esse tamanho que você imputa. Eu acho que quem está na caminhada não consegue. Se eu trouxer para você essa mesma pergunta, você também não vai responder, você também não vai conseguir entender o tamanho que você tem dentro do contexto social e da comunicação da nossa cidade. E humildemente eu lhe digo isso. E talvez pelo fato de não ter essa consciência, é que Deus permite que as coisas continuem funcionando. Porque essa falta de consciência, essa pseudo-consciência do que nós somos, ela anda diretamente de mãos dadas com a humildade. Ter talvez a consciência e me deparar, talvez com o tamanho que você atribui, será que em algum momento isso já não poderia ter tirado o meu pé no chão e eu não tivesse aí mais apto a continuar essa caminhada? Eu prefiro receber sua fala como um elogio, humildemente colocá-la no coração e entender que isso faz parte do processo. Eu preciso me lapidar cada dia. E não tem nada conquistado ainda. Mas dá para mensurar exatamente aquilo que eu falei. Quantas visualizações ou quantas conexões é possível mensurar no portal Celino Neto diariamente ou pelo menos mensalmente? É um dos portais mais acessados hoje em Campina Grande e na Paraíba. Sim. E olha que a gente precisa levar em consideração, Riba, que ao longo das 2 últimas décadas, o papel do site como endereço de consulta, ele está variando muito. Quando não existia a rede social, o fluxo para um site era um. Depois do advento da rede social, onde as pessoas se acostumaram com a comunicação mais pueril, mais rápida, de 3 linhas, então o acesso ao site, ao antigo site, diminuiu muito. Quando diminuiu e migrou para as outras plataformas. O que mais interessante do que o número, eu tenho um número, talvez para alguns possam ser praticamente inatingível. O Instagram me fornece, que a minha rede social do portal Celino Neto atinge 352 mil contas nos últimos 30 dias. É um número bastante impressionante, levando em consideração a nossa geração que se acostumou às tiragens dos exemplares de jornal impresso. Jornal impresso. Era a referência que a gente tinha de audiência de um impresso. Hoje a gente tem um número impressionante como esse. Mas isso nos faz refletir que antigamente existiam polos únicos de consulta. Hoje todo mundo é uma consulta. Então hoje a minha concorrência, o meu campo de atuação, ele acaba sendo muito mais amplo. O que acaba forçando que, como profissional, eu precise me reinventar todos os dias. O mais importante do que o número que flutua em relação às plataformas, ao portal Celino Neto, é como ele atua em diversas plataformas para atingir milhares de pessoas de todas as faixas sociais e etárias. Eu acho que esse é o grande desafio. Para quem não sabe, Celino aproveitou a onda, aproveitar no melhor sentido da palavra, mas ele já existia um nome, como os grandes colunistas sociais de Campina Grande, como Graziela Mereciano, Josildo, e Celino Neto vem exatamente do jornal impresso, dessa grande escola. Isso. Quando foi que você percebeu que estava havendo uma virada?
E depois eu gostaria que você me contasse alguns dos fatos pitorescos desse grande colunista que você ainda é, bem que abriu o leque para tantas outras coisas. Riba, todo mundo faz essa pergunta. Celino, quando é que você percebeu que o impresso já não tinha tanta força e que era o momento digital? Não houve o momento da virada de chave. Eu digo muito, já disse aqui nos bastidores, que eu atribuo a fé e a sorte componentes essenciais da minha pseudo-vitória, na minha caminhada profissional, como você mesmo atribuiu. O que na verdade aconteceu foi que eu fui um privilegiado pela idade que tinha à época. Eu acompanhei toda a ferversão em torno do jornal impresso, do que representava a coluna social. Eu acompanhava cotidianamente na minha casa o que representava aquilo com José Albuquerque, com Nativo Gomes, entre outros, com o Jornal de H. Hermano José? Hermano José, por que não? Eu sabia dessa importância, mas eu era muito novo. Nessa época, já citei, Graziella já fazia sucesso, Josildo já fazia sucesso. E a geração seguinte a essa foi a de Abelardo Jurema, a de Gerardo Rabelo, que até hoje atuam nesse mercado. Mas só que eu estava chegando nesse mercado muito jovem. Então eu pude, por esse privilégio, acompanhar essa transição do impresso para o digital. Mas mais importante do que ser um privilegiado pela idade acompanhar essa mutação foi de entender que eu precisava me colocar nas duas plataformas. Eu estava atuando bem e já consolidado no impresso, eu já era popular nas redes sociais iniciais como Orkut, você deve lembrar, como MSN, como Mirk, Companhia Limitada. Essa transição ela foi natural. Eu não fiz um planejamento. Olha, esse agora é o... Não. Quando se criou o link do Facebook, onde eu podia gerar um link do meu portal, que até então era só o acesso ao site, e jogá-lo numa rede social, e aí você aumentou a dimensão de acesso para um site, aí eu entendi que era um processo irreversível e que eu precisava estar bem colocado nele. E assim persisti. Parte orgânica, naturalmente, e parte, de certa forma, já pensada. Enquanto isso, a minha concorrência não fazia isso. Você fez o diferencial. Porque para mim era mais natural pela idade que eu tinha. Os meus concorrentes, os meus parceiros, os meus amigos que atuavam na mesma área, não conseguiram enxergar isso. E quando conseguiram, demoraram demais. E eu fiz essa transição de forma mais rápida. Por isso deu tudo certo. Impressão minha, eu tinha um quê de empreendedorismo aí também. Não era só o ideal do colunismo. Tinha. Você se percebia enquanto... Lembra que eu fiz uma referência aqui na nossa conversa, que eu sou neto de Zé Celino, neto de Félix Araújo? Sim. O empreendedorismo vem da veia de Zé Celino. A retórica... A comunicação vem de Félix. Então, Yara Macedo tem um papel fundamental para justificar o que Celino Neto é hoje, se você justificar um olhar de sucesso como você atribuiu no início. Para quem não conhece, Yara Macedo, uma das grandes referências na educação de Campina Grande, foi proprietária de escola e tem uma história na formação de muitos profissionais, incluindo meu querido Celino Neto. Pois é, nunca fui um entusiasmado estudante. Nunca fui. Yara, por acompanhar a minha trajetória e gostar pessoalmente, particularmente muito de mim e da minha mãe, um belo dia, vendo que eu não estava na universidade, se eu não me engano, acho que tinha feito vestibular, passei e não voltei para cursar. Ela liga para Tamar, minha mãe, e diz: Celino vai ter que voltar para a universidade. E eu volto e curso e concluo o curso de administração com habilitação em marketing. Curso este que me deu conteúdo para me entender como produto e, me entendendo como produto, proporcionar a venda desse produto. Então, a minha atuação profissional, ela sempre existiu quando o protagonista, no caso eu, entendia que eu era um produto e precisava comercialmente me vender para obter ganhos em relação a isso. E tudo acabou acontecendo. Eu atribuo que Yara foi um divisor de águas na minha vida quando me obrigou a voltar para a universidade. Ela me deu Zé Celino me deu a veia empreendedora, Félix na comunicação, e Yara Macedo me deu a ferramenta palpável, que era o conhecimento, para poder atuar nesse mercado e fazer um diferencial. Em 20 anos de colunismo,
já tem bagagem de muitos recortes de memória para um dia lançar um livro. Que tipo de vivência à noite, os eventos lhe proporcionaram? Eu posso lançar, a gente lança 2 edições. Uma primeira edição contendo todo o glamour que o ofício carrega, as grandes festas, as personalidades. E poderia ter um segundo volume com a parte deprimente de tudo isso, né? Com aqueles que todo mundo, de certa forma... A vida como ela é. No contexto social, Riba, todo mundo meio que interpreta um personagem. E é preciso ter muita sensibilidade para tentar enxergar que esses protagonistas têm também momentos pessoais como qualquer outro, de dor, de tristeza, de frustração. E eu também tinha os meus. E eu consegui entender muito bem que na rua eu precisava fazer o personagem bem-sucedido, acessível, carinhoso, feliz, mas precisava entender como seria esse conflito quando chegasse em casa e me deparasse com o Celino Neto, ser humano com suas fraquezas normais. E eu comecei a enxergar isso nas pessoas. Então eu via o lado bom da pessoa que me abordava feliz com o seu marido, mas sabia também dos problemas matrimoniais que aquele casal passava, porque eu tinha acesso a muita informação. Então eu consegui enxergar a dor e a alegria das pessoas vivendo essa novela que é o colunismo social. Se você me perguntar você pararia para escrever fatos, metade dessa cidade viria abaixo. Metade dessa cidade viria abaixo. Não quero dizer, não estou atribuindo a alguém nada de muito grave, não é isso. É porque se esse livro realmente existisse, as pessoas se deparassem com a verdade nua e crua, a decepção diante do que é o glamour social seria realmente um hecatombe. Você falou em vidas pessoais, antes de chegar nesse passo importantíssimo que hoje é o domínio do veículo rádio, existem pessoas na sua vida que acabaram me balizando. Você citou uma, Yara Macedo. Eu queria falar um pouco mais sobre a sua mãe, Tamar Celino, a sua esposa e a sua filha Poesia, que aliás você é pai de três filhos. 3 filhos. Perfeita. São momentos distintos da minha vida. Tamar, ela foi pai e mãe, não pela ausência física do meu pai. Deus o levou quando eu tinha 1 ano e meio de idade. E minha mãe teve que cumprir esse papel de pai e mãe. E ela foi muito exigente quando precisou ser, mas foi muito amiga e companheira também quando precisou ser. Não era natural que um pai ou uma mãe batesse pau meu filho querendo adentrar nessa vida do evento, do colunismo social. Mas minha mãe sempre me apoiou. Então o fato dela ter me apoiado desde o início foi o vetor que precisava, foi o vetor de crescimento que eu precisava para que fizesse aquilo sem culpa, sem carregar frustração nenhuma, por não ter sido advogado, como é um viés da minha família, médico, como é um viés da minha família, engenheiro, como é um viés da minha família, político, como também é um viés da minha família. Então foi fator primordial para ter esse sucesso. Minha mãe foi meu ponto de equilíbrio uma vida inteira. Só que em algum momento eu cresci. E quando cresci, me deparei com a vida onde Tamar não mais controlava. E essa vida se apresenta a você com diversos caminhos. Alguns muito bons, outros não tantos. E minhas escolhas na vida não só foram escolhas boas, eu fiz algumas escolhas ruins. Foram lapidando você? Foram. E algumas delas, se algumas pessoas não tivessem aparecido na minha vida, talvez, e eu tivesse abraçado essa alternativa, eu tivesse me desvirtuado para um caminho que eu não estivesse aqui hoje conversando com você. É quando entra a figura da minha esposa, Isabelle. Isabelle foi uma primeira namorada, por volta dos 17, 18 anos, a vida nos distanciou, ela construiu uma vida, ela casou, eu também construí outros relacionamentos, e a gente se reencontra. Quando a gente se reencontra, a Isabelle traz com esse encontro toda a paz e serenidade que eu precisava para seguir. Porque nela, no amor que sinto por ela, eu consegui pautar uma vida diferente de talvez aquelas escolhas que pudessem me desvirtuar. E foi sob o comando dela, sobre as exigências para que aquilo pudesse acontecer, que eu pensei em construir uma família, e isso aconteceu. E em paralelo, fui cada vez me tornando mais bem sucedido do que fazia. E em nenhum momento, inclusive,
Isso me atrapalhou. A minha performance como colunista social, que precisava circular entre as pessoas, Isabelle jamais foi um empecilho, por entender muito bem que eu era aquele produto. Ela me deu toda a liberdade necessária para que eu pudesse continuar construindo um personagem e dele fosse bem sucedido. Foi quando vieram os filhos. Já é uma terceira fase. Foi a fase, o meu primeiro filho chega numa relação que não era oficial, não era o casamento, mas me traz todas as responsabilidades que um homem precisa ter. Qual o nome dele? Enzo. Enzo. Meu primeiro foi Enzo. Traz toda uma responsabilidade que um homem precisa ter para tocar a sua vida. Entender que tem alguém que depende de você. E ele acelera o meu processo de amadurecimento, não sei se eu posso chamar de acelerar o processo de amadurecimento, ou o que estava atrasado, o que eu estava demorando a amadurecer, eu tive um choque de realidade e as coisas começaram a acontecer. Em seguida veio Isabela, numa relação também não oficial, e até que chega a poesia, e Deus me dá essa oportunidade de viver um relacionamento construído dentro de uma unidade familiar, que tem um gosto diferenciado, você acompanha o nascimento, o crescimento, a evolução do filho, e o filho lhe ensina muito. O amor lhe ensina muito. Né? O amor ensina muito. Eu estou vivendo essa fase agora. O amor é tão pleno, esse amor que a gente vive todos os dias é tão pleno, que ele passa a me ensinar muito, e como cristão e falho todos os dias, continuo errando, continuo pecando, mas é esse amor que me ampara e que me dá perspectivas de amanhã ser um ser humano melhor e procurar acertar. Pouca gente sabe, mas Ricardo Boixá foi um dos grandes discípulos do Zósimo. Ricardo Boixá transitou, talvez seja um dos raros casos em que um colunista social transita do colunismo social para o rádio e é assimilado pela camada popular, tanto quanto a camada que lê a coluna social. E um caso muito próximo é o de Celino Neto, quando ele abraça o rádio enquanto veículo de comunicação e é tão querido e obtém tanto sucesso quanto o Celino, colunista social. Como é que se explica isso? O rádio foi uma grande oportunidade do Sistema Correio de Comunicação, o Dr. Roberto Cavalcante me deu, para que eu conhecesse um outro tipo de público, num outro tipo de mecanismo de comunicação, que é o rádio, que é encantador e você sabe muito bem disso. Foi um grande desafio, continua sendo, são 6 anos atuando no rádio, mas eu tive a oportunidade de conhecer um público que até então eu não interagia. Fui colocado ali como peça estratégica para representar o burguês ligado à cadeia produtiva e dessa forma trazer o recurso da cadeia produtiva para o rádio. E entendendo qual era a minha missão, comecei fazendo exatamente como me pediram, mas descobri que eu poderia ser muito maior. E não só a ponte entre o comércio varejista e de serviço da minha cidade com o rádio de Campina Grande. E assim acabou acontecendo. Eu me identifiquei com as pessoas e através do bom humor, eu virei um personagem um pouco mais leve das discussões do cotidiano que envolvem economia, política, tragédias. Então, a minha missão passou a ser não só trazer a cadeia produtiva para o rádio, o mercado para o rádio, o mercado que é o termo mais apropriado para isso, mas deixar a vida das pessoas um pouquinho mais leve. E eu fazia isso sempre muito bem. O meu cotidiano, a minha forma de conviver com meus amigos, sempre foi muito dentro dessa perspectiva. Eu era a pessoa do bom humor da turma, de trazer a piada certa no momento certo, de usar o sarcasmo para tentar definir uma determinada situação, e eu acabei trazendo isso para o rádio. E a resposta do rádio é uma coisa impressionante de bom humor. Eu comecei, ao invés de ser só a pessoa cumprimentada nas grandes rodas e salões sociais, eu passei a ser a pessoa abordada no caixa do supermercado pela operadora de caixa para dizer, olha, eu faço questão de assistir todo dia porque eu adoro dar umas risadas com você. Então, eu comecei a me ver com outras possibilidades e lhe confesso, sem medo de errar, que a minha grande paixão hoje é a radiofonia, sem dúvida nenhuma. Lhe pesa sobre os ombros o peso do nome Celino Neto? Quando o Celino sai de cena, lhe pesa essa responsabilidade que você tem com toda uma comunidade, sabe? Pesa. Pesa porque em alguns momentos, eu acho que isso é inerente ao ser humano, a gente precisa ser transparente, ser a gente.
E às vezes eu preciso... É um conflito eterno entre o Celino de verdade com o Celino personagem, e eu tendo que porcionar isso no cotidiano para nem ser o personagem demais, nem ser também verdadeiro demais, e às vezes o ser verdadeiro demais me expor, acabar me expondo para as pessoas. Porque quem lhe acompanha, Riba, não quer ver você exposto, não quer ver o seu lado frágil, não. Ele cria o que ele julga ser ideal daquele personagem, e ele não quer se frustrar e conhecer o Celino normal, não. Mas eu preciso entender onde é que está o equilíbrio disso tudo. Porque por trás disso aí tem os problemas da saúde mental. Vai dar um outro capítulo, um outro momento, mas eu sofri, eu tive esse abordar isso há 10 anos. Foi muito doloroso. E o que me levou a isso foi exatamente tentar entender esses conflitos. De até onde vai o personagem e até onde vai o Celino na essência. Você me antecipa exatamente essa pergunta. Celino, esse grande divisor de águas que fez exatamente você perceber que existia uma pessoa por trás do personagem, por trás do nome de Celino Neto, o que é que a ansiedade, o pânico trouxe, a seu ponto de vista de percepção de vida para você? Rossandro Klinger, nosso amigo, definiu a ansiedade, o sinônimo de pânico, para mim, de forma muito simples, para que eu pudesse entender como o último grito do organismo, do corpo. Organismo esse pressionado, oprimido, cobrado. E ele me fez entender que é preciso em algum momento das nossas vidas, Riba, levando em consideração o nosso cotidiano, a pressão que a gente recebe nas nossas organizações, onde a gente presta serviço pelas pessoas, pelos nossos familiares, que é preciso a gente parar e refletir. Que a nossa mente é algo de tão poderosa que, se ela não estiver funcionando perfeitamente bem, é fator decisivo para que a gente perca a qualidade de vida, e perder a qualidade de vida não há justificativa financeira, justificativa material, emocional, que vale a pena isso, que vale se submeter. Eu comecei a dar muito mais valor ao meu estado. Eu comecei a prestar atenção que as menores coisas, as pequenas, parece clichê, mas que as pequenas coisas é que realmente têm um grande valor. Eu reorganizei uma agenda diária que não tinha hora para começar nem hora para terminar. Hoje eu tenho disciplina com meus horários. Eu voltei a dedicar parte do meu tempo do dia a mim, seja na prática de atividade física ou até no simples convívio com minha filha dentro de casa. E todos esses aspectos juntos me mostram a cada dia que, encontrando o equilíbrio, é possível ser feliz e realizado no campo profissional, no campo pessoal e nos demais campos da vida. Mas se eu talvez não tivesse vivido esse choque que a síndrome do pânico trouxe para mim, talvez eu não conseguisse interpretar que isso era preciso. Então eu precisei ir ao último estágio para poder retornar mais forte. É isso. Elegância é um termo, é uma palavra que em espanhol quer dizer característica de um cavalheiro ou daquele que pratica a elegância. Elegância é a arte de escolha. Você é tido como um dos homens mais elegantes de Campina Grande. Isso é um estilo seu ou que o personagem te ofereceu? O Celino pessoa e o Celino colunista, comunicador, carregam um só estilo. Como se deve exatamente a prática desse refinamento? Isso não vai apenas na estética, mas também em refinar gostos. E um vinho. É verdade que você é muito consultado para isso também. Isso, não é? Isso, Riba. E tem um preço muito alto que se paga para isso, porque as pessoas até julgam que você tem um conhecimento tal que na verdade nem é tanto. Mas como você se vende como esse personagem, você acaba se tornando referência. A primeira colocação vai parecer até meio fútil, mas eu sempre gostei desse universo. O universo da moda ele sempre me atraiu. Na verdade, eu acho que eu sempre gostei do que é belo, do que eu julgo que seja belo, em todos os sentidos. Lembra quando eu disse a você que em algum momento o curso de marketing me entender como um produto, até porque quando eu cursava eu já era produto desse mercado, e me entendendo como produto eu tinha a consciência de que esse produto precisava estar numa boa embalagem.
Você concorda comigo que o ambiente do colunismo social acabou me levando a frequentar lugares que pouquíssimas pessoas têm acesso. E nesses lugares, estilo, moda, está mais evidenciado. Está tudo misturado. Está tudo misturado. Então você acaba aguçando a sua percepção para aquilo. E aquilo acaba tomando uma conta de você a ponto de você não conseguir, talvez, nem se tivesse um gênero ou um estilo não tão adequado, você não consegue manter daquela forma. Então eu aprendi a conviver com isso. E esse universo me encanta. Ser uma autoridade em estilo talvez venha pelo fato de que, com o gostar do tema, eu acabei me tornando um pouco ousado. Os grandes ícones da moda se destacaram pela ousadia, né? As grandes coleções, seja ela de Chanel ou de qualquer outra grande marca, elas aconteceram quando saíram do padrão, quando saíram do normal. E eu me lembro de algumas vezes ter me apresentado publicamente com um item ou outro que chamava muita atenção. Um óculos ou um sapato, dentro de um contexto de bom gosto, mas diferente dos padrões usados aqui na nossa sociedade, por exemplo. Isso chamava atenção. E quem normalmente faz uso desse tipo de procedimento, ele se destaca. Moda tem muito a ver com o olhar. O que é belo e dentro da moda, para mim, talvez não seja para você. E hoje, usa-se muito aquela... E está tudo bem. Hoje em dia não dá para se definir, não existe regra nem padrão. As próprias coleções de moda hoje, engraçado, que não se definem mais por um determinado corte. Numa determinada coleção de moda tem vários cortes. E à medida do que eu acho que seja bacana para mim, adoto aquele corte de saia, de roupa, de vestido, de calça e uso e faço a diferença. Mas ouvindo você que sou uma referência nisso, eu fico extremamente feliz porque eu me sinto bem. Eu acho que quando você se preocupa com a sua imagem, quando você investir-se bem, em se comportar bem, porque a elegância vai muito mais do que vestir-se, é se comportar, é a forma que você interage com pessoas, isso diz muito da sua elegância como um todo. Eu acho que você presenteia, é de bom grado, você presenteia quem está do teu lado. Você ajuda, você facilita as pessoas a conviverem com você. E se você tem objetivos com aquela convivência, você concorda comigo, se eu tiver que pleitear algo com você e eu lhe presentei com todas essas características, está mais fácil de eu conseguir meu objetivo. Então isso também pode ser usado mercadologicamente como ferramenta para se conseguir objetivos. Pode ser visto dessa forma também. No campo da comunicação, a palavra paixão tem um radical grego de patos, de patologia, que não é necessariamente um adoecimento, mas é onde a razão não entra. Eu vou descer um pouquinho mais o degrau da pergunta e vou questionar do que Celino é apaixonado. Quais são as paixões de Celino? A pessoa. Isso vai de quê? De um vinho a um livro? Quais são as paixões? A primeira paixão que eu tenho, a primeira grande paixão que eu tenho, indiscutivelmente, é pelo trabalho. O trabalho vem me proporcionando situações maravilhosas. Seja de reconhecimento, seja até de ter acesso a determinadas situações materiais. Eu sou um apaixonado por trabalhar. E mais particularmente, isso aí foi uma questão mesmo de curiosidade, hoje eu sou um apaixonado por vinhos. Desde a pandemia eu tive um pouquinho mais de acesso, não era uma bebida que eu gostava muito. Hoje eu entendo tudo, hoje eu começo a entender tudo que está por trás da arte de Baco e cada dia me apaixono mais. Mas sou ainda um iniciante, tenho muito que aprender. Eu voltei a me apaixonar pela prática do esporte. Depois de ficar praticamente 25 anos sem nenhum tipo de atividade, as reflexões em torno da vida que a pandemia acabou nos proporcionando me fez me preocupar. A chegada, estou perto dos 50 anos, voltei a me preocupar com isso e redescobri a paixão pelo esporte. Então hoje venho praticando alguns esportes além da academia e isso está me fazendo um novo Celino. É quase campeão de beach tennis. Né? Eu fui campeão, inclusive, da categoria D, categoria super iniciante, mas na época os concorrentes eram muito fracos. Na verdade, o mérito não era meu, foi falha dos concorrentes. Mas hoje jogo tênis, hoje vou à academia e pretendo me aproximar cada vez mais, porque tem me feito um bem à alma muito grande. Mas a maior paixão, tirando o trabalho,
que me proporciona tudo de material que eu consigo conquistar, desses itens mais pitorescos do meu cotidiano, a minha grande paixão hoje se chama o meu núcleo familiar. A vida é poesia. Né? Olha que coisa engraçada. Riba, para uma pessoa que vive uma vida agitada como a minha, onde todo mundo pensa ali só vive festa, só dá valor ao silêncio quem vive no barulho. Isso. E eu dou muito valor ao silêncio da minha casa, a proteção dos meus, a convivência com os meus, aos simples momentos da minha casa, ao almoço do domingo, ao assistir um filme com os filhos. Isso hoje tem um valor para mim, é minha grande paixão, são meus momentos com minha casa. Com minha casa, não tem mais, com minha casa. Aí nela você inclui meus familiares, meus objetos, os meus hábitos pessoais, enfim. É o meu momento com minha casa. Não existe receita para o sucesso, mas se você tivesse que deixar um conselho a quem se inspira no sucesso que Celino hoje atingiu, para quem está começando, que tipo de percepção, seja em que área for, você deixa como referência para que esses que se inspiram em você abracem? Para a nova geração, até porque a minha geração, a essa altura do campeonato, já está extremamente bem acomodada e bem resolvida, ou então está chegando lá. Mas a nova geração que pretende conquistar espaço nesse mundo tão complexo. Primeiro, a lição básica. Não existe sucesso sem trabalho. Sem trabalho, sem dedicação. E eu talvez pudesse ter ido muito mais longe se eu não tivesse tido medo de arriscar. Então, seja ousado, não se prive por determinados pré-conceitos ou conceitos pré-estabelecidos que lhe prendam, que façam com que o seu talento acabe se resumindo. Não tenha medo de arriscar. Os grandes players do meu mercado hoje foram aqueles que em algum momento se arriscaram, inclusive, de passar um vexame, de se expor publicamente, mas alguém olhou que ali tinha um talento e aquela pessoa acabou colocada em um outro patamar. Um outro conselho que é muito válido é saia da internet. O tempo que se perde de forma inútil na internet é um tempo que nós não iremos recuperar. E se eu pudesse voltar no tempo hoje, dedicaria muito menos tempo à internet e olha que trabalho essencialmente com isso. Outra dica que eu acho que vale é a pandemia trouxe novos líderes digitais que com suas narrativas que atribuem sucesso e às vezes inclui até a palavra de Deus nisso, eles ludibriam pessoas cotidianamente. E quem acompanha esse tipo de conteúdo acha que essas pessoas têm a chave do sucesso, quando na verdade elas não têm. Antes de apoiar todas as suas crenças no que os novos líderes digitais se apresentam na internet, apresentam para você, confie muito mais em você. Faça a diferença. Descubra em você as aptidões necessárias para estar nesse mercado. Esqueça a internet, você vai fazer sucesso. Não é à toa que o título dessa entrevista na revista impressa é Celino, um estilo de fé e vanguarda. A última pergunta que nós vamos pontuar. Celino por Celino é? Celino por Celino é nunca desistir. A vida me apresentou todas as oportunidades para que eu desistisse. Eu já começo a minha vida sem um pai. Fato esse que poderia ter sido usado ao longo da vida como justificativa para as minhas derrotas e frustrações. E em momento algum eu desisti. E a vida me ensinou isso. Celino é eu vou definir de uma outra forma. Usando, até porque isso está marcado em mim, literalmente. Celino é um guerreiro. É uma tatuagem que eu carrego no pé direito. E fiz essa tatuagem fazendo uma recordação, fazendo um levantamento. Até onde eu tinha chegado, não lembro, acho que 25 anos de idade foi essa primeira tatuagem, eu tatuei guerreiro no pé direito. Acho que Celino Neto é um guerreiro em todos os sentidos. Para
realizar essa entrevista, nós escolhemos um dos lugares mais bonitos de Campina Grande, que você, espero que quem não conheça possa conhecer, que é o mezanino do Lar Suíça. E nós lutamos para que o espaço fosse à altura do nosso entrevistado, porque refinamento tem a ver com bagagem interior, com experiência. O ato de conviver, o ato de você harmonizar uma amizade, é sim um ato de refinamento, de elegância, chegar ao outro. Essa talvez seja a maior resposta da primeira questão que nós lançamos no início da nossa entrevista. Como um jovem de pouco mais de 40 anos consegue chegar às pessoas de forma tão gratuita, genuína e absolutamente envolvente. Essa talvez seja a magia que carregue ele, não uma fórmula prática, mas sim a certeza de que conviver é a arte, é a poesia, de entender e chegar ao outro com estilo. Esse é Celino Neto. Até o próximo vídeo.